Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso compreender quem Ele é, porque infelizmente eu vejo que hoje muitas pessoas limitam a Jesus como aquele que foi morto e limitam ainda mais a Jesus como aquele que está preso numa cruz. Não! Jesus ele ressuscitou. Jesus ele está vivo à destra de Deus, intercedendo pela minha e pela tua vida. E ele veio a este mundo justamente para passar por essas situações como homem, para que quando ele chegasse lá agora, ao lado de Deus, ele pudesse interceder com propriedade por mim e por você, porque ele sabe exatamente pelo que nós estamos passando como homens e mulheres aqui, como seres humanos de carne e osso. Então, Jesus não é aquele que está preso na cruz, minhas irmãs. Jesus não é aquele que se limita a um conhecimento tão pequeno que nós temos dele. Jesus, ele é alguém que estava lá desde o início. João, no capítulo 1, ele diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por mais que lá em Gênesis nós não vemos a palavra Jesus, toda a Bíblia nos mostra que Jesus estava em cada momento da história de Israel. Jesus está em cada momento dos seus evangelhos. Jesus está em cada momento das cartas que foram escritas para a igreja. Jesus está em cada momento do Apocalipse que ainda vai vir a acontecer. Então ele está em todo o tempo. Nós vemos lá em Gênesis quando o Senhor Jesus, Deus, ele dá a palavra, né, o juízo a Adão e a Eva por eles terem comido fruta. Ele diz para Eva: vai nascer a serpente, né? Vou pôr inimizade entre você e a serpente, entre a mulher e a serpente, e ela picará o seu calcanhar, mas a mulher pisará sobre a serpente. Ali, o Senhor Jesus, Deus já estava mostrando que esse que viria da mulher era o que pisaria na cabeça da serpente, era o próprio Jesus. Ali Deus já estava falando a respeito do seu filho. Então, às vezes nós achamos que a Bíblia só fala de Jesus aqui nos evangelhos. Não. Os evangelhos são um presente para nós, que tratam-se da biografia do nosso Senhor Jesus, mas a Bíblia toda fala dele. O nosso pensamento não pode ser tão pequeno a respeito de quem ele é. E eu volto à pergunta: o que hoje te motiva a seguir a Jesus? Será que nós estamos em busca de cura? Nós estamos em busca de conforto, de restauração, às vezes de um bom emprego? Isso não é proibido, pelo contrário, nós temos que buscar isso em Jesus mesmo, porque é só Ele que pode nos dar. Como a irmã Rosângela ministrou ontem, nós temos que ir atrás daquele que pode resolver o nosso problema. Nós temos que ter sabedoria a pedir aquilo que nós precisamos. Mas será que é só isso que tem motivado o teu coração? Será que a sua dor, a sua enfermidade, a situação com que você tem passado, tem tomado de tal forma a tua vida e tem feito com que você tenha procurado Jesus somente para curar a você? Será que nós não estamos no meio da multidão, com fome, buscando a Jesus desesperadamente para que ele sacie a nossa fome? É muito lindo que ele diz assim no versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Ele não está falando de fome física, ele não está falando de sede física, ele está falando de espiritual. Aquele que tem fome, né? Vem a mim, come, eu sou o pão da vida. Se você vier até mim, você não vai ter mais fome, mas não é a fome física. Será que nós estamos tomados de tantos problemas, tantas situações, que nós não estamos buscando a Jesus somente para que ele resolva a nossa fome física? Será que nós estamos buscando saciar a nossa fome espiritual? Será que de fato nós estamos buscando a Jesus por quem Ele é e não só pelo que Ele pode fazer? Nós precisamos entender que a nossa motivação principal precisa estar em conhecer a Ele. Eu até dou um exemplo. Muitas vezes nós fazemos propósitos com o Senhor por algumas situações em que nós estamos passando. Quantos propósitos nós já fizemos com o Senhor? Por uma cura, por uma situação, por uma causa impossível. E isso muitas vezes, né, pela seriedade daquilo que nós estamos vivendo, nos motiva a levantar de madrugada, a fazer o nosso propósito ali de oração tantos dias, a jejuar, a orar com tanta intensidade, até nós alcançarmos aquela causa, não é verdade? E mais uma vez eu digo, isso não é errado. Nós temos que buscar sim,
Mas quantas vezes nós fizemos propósitos assim de nos levantarmos de madrugada? Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber verdadeiramente quem o Senhor é. Eu preciso, Senhor, buscar a tua essência para a minha vida. Efésios capítulo 5, se eu não me engano, ele vai falar: sede imitadores de Deus, sede imitadores. E o quanto nós temos imitado a Jesus, o quanto nós temos buscado o conhecer para que nós procuremos ser os seus imitadores. Jesus, ele nos mostrou, né, aqui nessa terra, muitos exemplos para que nós viéssemos ser os seus imitadores. Jesus, ele era manso. Jesus, ele era justo. Ele era paciente. Ele era amoroso. E quantos de nós temos buscado seguir esses exemplos? Quantos de nós temos buscado conhecer essa essência de Jesus e imitá-lo aqui nessa terra? Quanto de amor nós temos tido pelo nosso próximo? Quão justo, quão justa nós temos procurado ser uns com os outros? Quão paciente nós temos sido na nossa casa, no nosso trabalho? Será que de fato nós temos imitado a Jesus? Procurado conhecê-lo e procurado imitá-lo naquilo que ele nos ensinou aqui nessa terra, em todos os passos que ele nos ensinou? E é tão maravilhoso que nós vamos ver na palavra que os seus evangelhos, eles contam a sua biografia. Mas nós vamos depois para os Atos dos Apóstolos, onde vamos ver a história da igreja, mas depois nós vemos as cartas que os apóstolos escreveram para suas igrejas. E essas cartas foram fundamentadas em todos os ensinamentos que o Senhor deu a eles nessa terra, os apóstolos, e todos os ensinamentos que através do Espírito Santo eles puderam compartilhar com as pessoas. Então a Bíblia, ela é carregada de Jesus. O tema central da palavra do Senhor é a salvação através de Jesus. Então, por que é que nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, de buscar o Senhor Jesus pelo que Ele é? De trazer ao nosso coração uma motivação correta, de buscar a Ele pelo que nós podemos ser quando nós encontrarmos verdadeiramente Ele, buscar a Ele pelo pão que Ele está nos oferecendo, que nos faz crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, porque é que às vezes nós somos tão tomados por tantas coisas e permitimos que a nossa motivação para buscar Ele seja errada. O princípio da nossa busca a Jesus deve ser conhecer Ele por quem Ele é, pelo que Ele pode fazer, é consequência disso. Porque quando nós sabemos quem Ele é, automaticamente todas as outras coisas que nós buscamos nele nos fortalecem ainda mais a fé, porque nós sabemos a quem nós estamos buscando. Nós sabemos quem vai poder nos ajudar em relação a todos os outros pedidos que nós temos para fazer. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Ele diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, que nós venhamos trabalhar não pela comida que perece, que nós não venhamos gastar todos os nossos esforços por aquilo que vai ficar aqui, que nós venhamos nos esforçar por aquilo que é eterno, buscar em Jesus aquilo que é eterno, pensar nas coisas que são do alto, porque é assim que nós vamos aprender. É assim que nós vamos ser moldadas. É assim que, como um bom vaso nas mãos do oleiro, nós vamos nos permitir com que ele molde, com que ele faça da maneira que ele deseja fazer. Porque o Senhor, ele nos escolheu. A palavra dele diz: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar frutos. Então, o Senhor Jesus escolheu cada uma de vocês aqui. Cada uma que está nesta manhã ouvindo essa palavra, entenda, você não veio em vão para este lugar, para este mundo. Você não está em vão nesta terra. O Senhor Jesus te escolheu para que você vá e para que você dê fruto.
Pare de pensar que você não vale nada. Pare de pensar que você não sabe fazer nada. Pare de pensar que você é inútil. Não, se o próprio Jesus escolheu a você. Por que é que você tem esses pensamentos contra a tua própria vida? Será que Jesus não sabe o que está fazendo? Será que Jesus não sabe o que ele escolheu? Quem ele escolheu? Então pare. Existem coisas na nossa vida, pensamentos e sentimentos que se a gente não der um basta, nós vamos adoecer. E pior ainda, nós vamos nos afastar de Jesus. Então não esteja no meio da multidão. Não esteja no meio dos seguidores. Esteja no meio dos discípulos. Aqueles que seguiam a Jesus para onde quer que eles fossem e buscavam entender, ainda que a sua mente fosse tão limitada, mas eles buscavam entender aquilo que Jesus estava fazendo. Seja curioso, esteja aos pés de Jesus aqui na palavra e busque entender, mas Senhor, eu preciso saber, eu preciso conhecer quem o Senhor é. O Senhor não é só aquele Jesus que morreu na cruz, não, eu preciso ter sede, eu preciso ter fome e conhecer e buscar conhecer a Ele e saber quem Ele é. Não seja acomodado na sua fé, seja como Maria. Sente aos pés de Jesus. Ouça atentamente as palavras do Senhor ao teu coração. Porque qual é a nossa motivação aqui nesse mundo, se não conhecer aquele a qual nós vamos passar a eternidade? Porque é com ele que nós vamos passar a eternidade. Então você, sendo uma escolhida de Jesus, busque conhecer ele. Leia a sua Bíblia com amor. Leia a sua Bíblia com sede, com fome, porque ele diz: aquele que vem a mim não terá fome. Amém? Que essa palavra ela possa ser ministrada ao teu coração, mais do que foi dito agora, pelo Espírito Santo. Vamos trabalhar, meninas. Vamos trabalhar, mulheres valorosas, mulheres preciosas aos olhos do Senhor. Vamos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Busque a Jesus verdadeiramente todos os dias da sua vida, como quem tem aquela fome, aquela sede insaciável. Mas busque a Ele, porque quando nós o conhecemos, nós vamos começar a seguir, a imitar todos os seus passos e os atributos dele estarão sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês se permitam ser trabalhadas pelo Espírito Santo através da palavra, que vocês possam estar aqui conosco, né, durante esta semana sendo ministrada, porque o Senhor Jesus ele traz palavras a nosso coração que nos levanta, que nos faz crescer na sua presença, nos alivia a alma, nos traz o crescimento, que você possa buscar a Ele de todo o teu coração. E se porventura você precisa mudar algo na sua vida, na sua caminhada, como eu disse, talvez você tenha se encontrado aí em meio da multidão. Talvez você tenha se encontrado no meio dos seguidores. Se você precisa mudar algo, aproveite essas oportunidades em que nós nos reunimos e o Senhor nos dá esse momento. Ore, se arrependa, peça perdão ao Senhor, peça para que Ele te coloque no grupo certo, peça ajuda para que Ele te ajude a seguir Ele como um discípulo. E que, em nome de Jesus, nós possamos a cada dia ser ministradas por Ele e estarmos, assim, seguindo o nosso caminho, o curso que nós devemos seguir, é, rumo à Nova Jerusalém, rumo aos céus, rumo à nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a palavra aí que o Senhor me deu para esta manhã e que, em nome de Jesus, você possa ter recebido, absorvido esta palavra e isso possa trazer uma mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Carol.